Ora, como então já tinha referido, este tema que hoje vamos aqui abordar, o tema do cannabis, é um tema que vocês já têm vindo então aqui a pedir-nos para analisar. E hoje o que vou fazer é basicamente olhar um bocadinho aquilo que está por trás desta indústria, os principais players e as oportunidades que existem, não só nas empresas produtoras de cannabis, porque obviamente, e já vamos ver isso, estão a negociar em múltiplos muito elevados, o que obviamente traz sempre a necessidade de algumas cautelas, porque estamos a negociar com empresas altamente especulativas. Daí, dou-vos um exemplo hoje, uma delas, já vamos ver qual era, mas uma delas hoje, por exemplo, caiu 17%. Portanto, estamos a falar de ativos obviamente muito voláteis, porque é uma indústria ainda pequena, mas há mais para além disso. Há outras empresas que também já começam a diversificar os seus investimentos na ótica do cannabis e de outras formas. Portanto, não só na produção, mas também no desenvolvimento de outros produtos relacionados com esta matéria-prima, que é o que isto é na realidade. É uma matéria-prima. Aquilo que nós vamos fazer hoje é precisamente isto. Portanto, é olharmos para o que é o cannabis, os diferentes tipos de canabinoides, o mercado, ou seja, que países neste momento é que veem como legal a produção e a distribuição e a venda de cannabis, seja ele recreacional ou seja ele medicinal, os diferentes tipos de operadores neste mercado, ou seja, como é que nós, no mercado de cannabis, como é que nós podemos dividir por setores e em que setores é que cada empresa é líder e em cada esse líder que ativos é que podem estar interessantes para se comprar. Depois vamos ver o índice da marihuana, que é o chamado da Marihuana Index. As empresas extra produtoras de cannabis que investiram neste mercado, que também obviamente têm agora uma exposição que nos pode ser interessante para também investir nelas. E olhar para as 5 principais empresas produtoras de cannabis e olhar um bocadinho mais, de forma mais aprofundada para elas. Antes de avançarmos, só fazer aqui um pequeno à parte, ainda por causa do... Há pouco perguntavam-me se este seminário vai ser gravado. Claro que sim, portanto, eu gravo sempre este seminário. Aliás, vocês depois, se quiserem ver as outras versões também desta rúbrica das melhores ações do mês, podem mesmo vir à playlist no meu canal. Portanto, é só procurar por Tiago da Costa Cardoso. Se quiserem, subscrevam e podem ver então as últimas que aqui colocámos. Eu por acaso não sei se coloquei aqui o último, mas por acaso não coloquei aqui o último vídeo, também tenho que colocar, que era o portfólio para 2019, mas subscrevam e acompanhem se quiserem então estas empresas que nós vamos vindo aqui a falar. Eu também depois irei obviamente disponibilizar este vídeo no meu canal. Ora bem, começando então pelo início, o que é na realidade o cannabis? Basicamente o cannabis é um produto derivado de um grupo de plantas que podem ser 3 ou mais géneros, há muito mais géneros, que são o cannabis sativa, o cannabis indica ou o cannabis ruderalis. A cannabis, quando é plantada, surge uma planta deste género. Óbvio que isto aqui é apenas um desenho, não é a planta na realidade, portanto é difícil aqui também. É só para ser mais fácil percebermos como é que ela cresce, que tem depois uma flor. E essa flor tem uma coisa lá dentro chamada cola, que basicamente é um cluster de, não digo sementes, mas de terpenes e de canabinoides que são secos e de onde é extraído aquilo que é não só o líquido, mas também a erva em si. Portanto, aquilo que depois vai ser usado para desenvolver os 2 principais canabinoides que existem e que eu obviamente me irei focar mais neste seminário de hoje. Portanto, basicamente é uma planta
é cultivada, é seca e a partir daí é produzido então esta matéria-prima que depois pode ser alvo de vários usos. Portanto, pode ser alvo de transformada em óleo, pode ser transformada em semente, pode ser transformada em erva. Portanto, tem inúmeros depois utilizações que servem para realizar e para produzir vários tipos de produtos. Ora, o que resulta daqui é então a extração dentro do cannabis de aquilo que se chama de canabinoide. Ora, isto basicamente é uma componente da cannabis que existem centenas delas, até agora são conhecidas mais de 120 componentes diferentes, portanto canabinoides diferentes, sendo que existem os dois principais, que são aqueles que são não só mais conhecidos, mas também onde há um research mais aprofundado, onde houve sempre uma maior pesquisa por parte dos investigadores e onde obviamente existe uma maior confiança, um maior universo de testes feitos acerca destes dois. Portanto, o primeiro é o CBD. O CBD basicamente é o canabinoide não psicoativo. Aliás, nós até podemos dividir, só para simplificar, estes dois canabinoides. Há um que é psicoativo e outro que é não psicoativo. Ou seja, quando existe um produto, e quando vocês vão a uma farmácia ou vão, enfim, comprar um outro tipo de produto qualquer que esteja relacionado com o cannabis, ele tem sempre um grau de CBD e um grau de THC. Basicamente, o THC, ou seja, aliás, começando pelo início, basicamente o CBD é aquele que nos vai dar a componente medicinal da cannabis. Portanto, vamos lhe chamar a marihuana boa, ou seja, é a marihuana que faz bem. O THC é a componente psicoativa. É aquela que, quanto maior o grau de THC do produto de cannabis que nós compramos e utilizamos, maior o grau de, vamos lhe chamar, entre parênteses, pedrada, que temos a partir desse produto. Por isso, há, por exemplo, muitos estados agora, nos Estados Unidos, e há agora um dos mais recentes estados que aprovou a legalização da cannabis é o estado de Nova York, o estado de New York, que prevê a possibilidade de venda, por exemplo, de produtos de cannabis, mas que não tenham um grau superior a 0,3% de THC. Ou seja, o CBD é aquilo que eu diria que é o maior segredo neste momento e a maior, se calhar, o maior filão de ouro no mundo do cannabis, porque é a partir daqui que os laboratórios vão desenvolver novos produtos. E, portanto, quem consiga neste momento ter um maior desenvolvimento e uma maior produção de CBD, acaba por conseguir ir buscar uma maior cota de mercado e no futuro dominar este mercado que, obviamente, vamos ver depois de todas as farmacêuticas, e já vemos algumas, eu já vou falar de algumas delas, a quererem introduzir-se no mercado da cannabis, precisamente através da sua componente boa, ou da sua componente medicinal, que é o cannabidiol, que se chama. Portanto, o CBD é o diminutivo de cannabidiol. Depois o THC é um nome um bocadinho mais complicado, que é o Delta 9 tetrahidrocannabinol. Um nome um bocadinho aqui mais complicado. Basicamente o CBD ajuda-nos a resolver problemas, tem efeitos mais relaxantes e curativos para problemas como as inflamações, as náuseas, as dores de cabeça e a ansiedade. O THC é o que nos dá depois então aquele efeito mais psicoativo da utilização da marihuana. Bem, em relação aqui aos países que neste momento legalizam a utilização da cannabis, como podem ver, olhando para uma vertente mais global da utilização e da legalização da cannabis, nós hoje vemos um mundo muito limitado. Portanto, um mercado muito limitado. São muito poucos os países neste momento que permitem não só a produção, mas também a distribuição, venda e próprio cultivo próprio
desta matéria-prima. O que significa, obviamente, que estamos a falar de um mercado ainda pequeno, mas um mercado com um espaço brutal para crescer. Neste momento, e como é óbvio isto, o cannabis veio-se a falar mais desde o ano passado por causa da legalização desta matéria-prima por parte do Canadá. Foi esse o grande disruptor para o desenvolvimento deste negócio. Foi o Canadá. E são muito poucos os países que seguiram o Canadá. Se vocês repararem, apenas mais 4 países, aliás, mais 3 países e alguns estados dos Estados Unidos, é que permitem não só a utilização do cannabis a nível medicinal, mas também a nível recreativo. São eles o Uruguai, que foi mesmo o primeiro, a África do Sul e a Geórgia. E depois temos alguns estados, sendo que, como vocês podem ver, a maior parte dos estados são os estados da costa leste, e alguns estados no nordeste norte-americano que neste momento já têm prevista essa legalização total da cannabis. A verde, o que nós podemos ver são os países que permitem a venda de cannabis a nível medicinal perante a prescrição médica. Claro está que depois há países que são um bocadinho mais liberais nesta distribuição de produtos. Há alguns, por exemplo, é preciso prescrição se tiverem um elevado nível de THC, como vocês viram, é a componente psicoativa da cannabis. Há outros que só permitem a venda a público sem prescrição se apenas tiver 100% da componente de CBD. Portanto, depois há aqui alguns países que obviamente, acabam por ter algumas limitações. A verdade é que o Canadá deu o pontapé de saída. Alguns estados dos Estados Unidos já o deram também. Neste momento, a nível federal, nos Estados Unidos, é ilegal, portanto, a utilização da cannabis e a sua, obviamente, venda. Portanto, é ilegal, mas existe, neste momento, uma grande perspectiva de o facto do Canadá ter dado o pontapé de saída a esta legalização, poderem esses países seguir também. E nós hoje em dia, vivemos muito, e como é óbvio, o mundo está sempre a evoluir, novas tecnologias surgem, novas tecnologias vêm também mudar um bocadinho a nossa mente, vêm alterar um bocadinho aquilo que é o nosso conservadorismo. E a verdade é que produtos que têm 100% de CBD são produtos naturais, são produtos que são totalmente orgânicos. Quer dizer, que não têm têm 0% de substâncias psicoativas e, portanto, apenas tem uma coisa por trás, que é um nome um bocadinho, que às vezes as pessoas mais conservadoras acham que é uma coisa extremamente negativa, que é o nome cannabis. Quando a cannabis, na realidade, apenas tem ali uma pequena substância e outras componentes, obviamente, que é o THC, que dá aquela sensação psicoativa, desculpem, e que muitas vezes depois é também sintetizada com outras drogas e depois derivam daí outro tipo de produtos um bocadinho mais agressivos, um bocadinho mais psicoativos e aí sim mais ilegais. Mas a verdade é que a cannabis é uma planta normal, como se fosse chá, é sempre uma planta qualquer, erva príncipe, simplesmente tem esta componente mais psicoativa e que por muito que se tente mudar a mentalidade, é algo que vai demorar durante algum tempo, mas eu acredito que o caminho é o caminho da total, no mundo todo, da total legalização. Vai obviamente demorar, não sei se 1, 2, 5, 10, 20, 40, 100 anos, mas é esse o caminho e é esse o futuro que, na minha opinião, acredito que possa acontecer. E acredito que seja mais num futuro próximo do que propriamente num futuro mais longínquo. A questão agora é perceber quais são os países que vão ser,
Portanto, que países é que vão legalizar a cannabis nos próximos tempos? É muito difícil sabermos. Isto é um mercado, e eu costumo aqui comparar um bocadinho que é o mercado da cannabis ao mercado das criptomoedas, é que está sempre a alterar, há sempre coisas novas. Todos os dias vemos novidades, todos os dias vemos novas leis a saírem, e depois, reparem, existem mais de 240 países no mundo. Todos eles, se todos começarem a olhar para isto com mais atenção, estamos a falar de todos os dias poderem surgir regras novas, leis novas, aprovações novas, que obviamente para uma pessoa só é difícil acompanhar e que, portanto, vai haver aqui grandes alterações. Daí a especulação toda que existe neste mercado, a comparar, obviamente, também com aquilo que acontece no mundo das criptomoedas. Todos os dias há coisas novas, todos os dias há updates novos, todos os dias há uma melhoria tecnológica numa ou outra moeda, todos os dias há novidades em termos de legalizações, de novas regulações noutros países. E, portanto, é difícil acompanhar isto tudo e, portanto, a velocidade a que estas, não posso dizer duas tecnologias, porque obviamente a cannabis não é uma tecnologia, mas estes dois mercados vão crescer a uma velocidade estonteante, porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, muitas empresas vêm e tanto nós vemos toda esta especulação e toda esta volatilidade nas ações das empresas que estão relacionadas com o mercado de cannabis, precisamente pela volatilidade que também existe nas perspectivas futuras dessas mesmas empresas. Eu vou-vos dar um exemplo hoje, caso foi engraçado, foi algo que aconteceu há pouco. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso, mas foi em relação a uma das produtoras de cannabis que eu hoje vou falar, que é a Tilray, que basicamente caiu 17% hoje, por causa de uma situação que por acaso é muito semelhante também àquilo que acontece muitas vezes no mercado das criptomoedas. Atenção que eu não quero com isto comparar na totalidade, apenas quero comparar o facto de serem dois mercados muito novos, dois mercados que estão em fase ainda de embrião, por assim dizer, e que têm um potencial de crescimento brutal, mas que obviamente ainda têm essas mesmas dores de crescimento. Okay? E portanto o facto de terem essas dores de crescimento, obviamente vão sempre trazer uma maior volatilidade aos seus ativos subjacentes. E portanto temos hoje, por exemplo, esse exemplo da Tilray, que caiu 17%, já vamos ver porquê daqui a pouco. A verdade é que o potencial de crescimento é brutal. Se vocês olharem para aquilo que foi o research da empresa Grandview Research acerca do potencial de crescimento do mercado de marihuana só nos Estados Unidos, estamos a falar de um mercado que nesta altura é de cerca de 8, 9 bis para quadriplicar até 2025. Portanto, estamos a falar de um curto espaço de tempo. Estamos a falar numa década, mudar mentalidades, mudar muitas vezes receios, mudar muitas vezes críticas, mas acima de tudo perceber que a grande base de sustentação deste crescimento vai ser ao nível do mercado medicinal, portanto, da utilização do CBD. Daí eu dizer que este é o grande segredo, é o grande potencial aqui por trás deste mercado. E, portanto, como podem ver, o potencial de crescimento é brutal e, obviamente, que sendo este potencial de crescimento brutal, o potencial de crescimento das empresas subjacentes é também gigantesco. É aí que nós nos vamos focar hoje. E eu queria, obviamente, aqui explicar-vos um bocadinho como é que este tipo de mercado pode ser. Como é que nós podemos aqui diferenciar um bocadinho as empresas que constituem este mercado da cannabis. Embora não haja, obviamente, uma lei universal acerca desta divisão, por norma, utiliza-se a divisão que eu hoje vou aqui mostrar em termos setoriais. Portanto, em cima de tudo, há três setores, que são os plant-related, o direct support e o the ancillary. O primeiro é, obviamente, relacionado com a planta em si, ou seja, com a sua plantação. Já vamos ver um pouco mais a fundo. Portanto, começando aqui pela plant-related, temos, obviamente, o cultivo e o retalho. Portanto, o cultivo, obviamente, que é onde estão as 5 principais, e é estas aqui que eu me vou focar, as 5 principais empresas, que é a Tilray, a Aphria, a Aurora, a Cronos e a Canopy Growth.
Aqui também só referimos o seguinte: a XTB disponibiliza todos estes ativos, tanto em formato de ação mesmo, portanto, ação sem alavancagem, como também de CFD. Algumas só existe o CFD, das que eu vos vou mostrar, outro por causa da sua liquidez, outras só existe a ação em si. Destas 5, por exemplo, eu posso-vos dizer que a única que ainda não temos, mas foi mesmo por uma questão de timing, para este seminário, é a Afria, mas que vai ser disponibilizada ainda esta semana. Portanto, houve só aqui uma falha em termos de timings e ficou esta por disponibilizada na plataforma, mas vão ter estas 5, 4 já podem neste momento comprar, neste momento não que o mercado está fechado, mas já podem, amanhã, a partir das 2h30 da tarde, já podem comprar ou vender, se quiserem vender o CFD, se for esta a vossa intenção, mas com a XTB já podem negociar estes ativos. Depois temos a indústria da biotecnologia, que obviamente são estes tais laboratórios que neste momento estão a pegar nestas empresas, nestes produtos, nesta matéria-prima, e com ela e através da componente do CBD desenvolverem estes produtos. Uma delas é a GW Pharmaceuticals e a Cara Therapeutics. São também 2 ações que nós vamos ver hoje e que também estão disponibilizadas na plataforma da X-Station. Depois é o mercado de hemp, produção de hemp, ou neste caso de venda, que é através da Level Brands. Esta é uma empresa muito, muito pequena que eu já pedi para disponibilizarem, ainda não está disponível na plataforma. E a da marihuana, através da Neptune Wellness Solutions e da New Age. Em termos de suporte direto, temos a Agtech, da mesma forma como falamos de Fintech, Biotech, também existe a Agtech, que é empresas tecnológicas na área da agronomia. São elas da Scott's Miracle Grow Company. Isto foi, por acaso, uma coisa interessante que eu esta empresa eu já conheci há algum tempo. Já vamos falar um bocadinho sobre ela. Foi, curiosamente, uma empresa que há uns muitos meses atrás eu tinha inclusivamente equacionado, ou tinha lido sobre ela para poder ser uma das empresas que falaríamos no seminário das melhores ações do mês. Depois acabou por haver ali algumas métricas financeiras que não faziam grande sentido e eu optei por retirá-la, mas é curioso que acabaremos aqui depois por falar também nesta empresa. Temos a das REITs e aqui entra aquela que é provavelmente de todas estas empresas a minha favorita e eu farto-me de falar dela, que é a Innovative Industrial Properties, a IIPR. Basicamente é o fundo imobiliário que investe em quintas, em inglês diz-se farms, mas podemos lhe dizer quintas, portanto em farms produtoras que produzem cannabis e que depois aluga às empresas que fazem o cultivo. Ou seja, basicamente o que eles fazem é compram terrenos, constroem toda a parte imobiliária daquilo que é necessário para depois estas empresas alugarem esses terrenos, alugarem esse imóvel e pagarem uma renda choruda à Innovative Industrial Properties, que depois, por sua vez, paga-vos a vocês também um dividendo chorudo. Portanto, esta para mim é uma das minhas favoritas destas todas, até porque não está totalmente relacionada com o mercado da cannabis, porque obviamente que, e dou-vos hoje o exemplo, a Tilray caiu 17% por causa de uma situação. A Canopy acho que cresceu hoje, acho que foi a Aurora que subiu quase 5%. Portanto, há sempre dias em que umas sobem muito, outras caem muito. A Innovative acaba por conseguir ter uma evolução estável, porque também, se vocês forem a ver, as receitas deles são estáveis. As receitas derivam única e exclusivamente de rendas. É uma coisa que comprarem casas e alugarem-nas. E, portanto, a renda é de certa forma estável no futuro e obviamente, com cada vez mais potencial de mais Estados e mais países legalizarem, mais necessidade existe de haver campos de cultivo, quintas de cultivo, e, portanto, é aí que entra o grande potencial desta IIPR em construir estes terrenos e alugá-los
depois não só a estas 5, mas a outras várias centenas de produtoras de cannabis que existem. Temos também os serviços secundários através de MaryMed. Basicamente são outros serviços enfim, por exemplo, quando vocês veem estas empresas a criarem, não, a cultivarem cannabis, há sempre outro tipo de necessidades, não é? Porque são sempre necessários acessórios, são sempre necessários. É aí que entra a parte do ancillary, há sempre a parte do PR, a parte do mídia. Não é só plantar a erva, secar a erva e já está. Portanto, há todo depois um suporte direto e um ancillary por trás disso que também pode ser visto como uma oportunidade neste mercado. Porque, obviamente, por exemplo, uma empresa que vende, por exemplo, uma máquina especial para o cultivo de cannabis. Obviamente que é uma empresa que, quanto mais este mercado crescer, mais essa empresa também vai beneficiar, porque vai se calhar vender mais dessas máquinas. Portanto, é sempre importante, e por isso é que eu também aqui vos quero mostrar os vários tipos de operadores. Quando falamos deste mercado de cannabis, não nos podemos focar única e exclusivamente naquilo que são as empresas que cultivam. Até porque, reparem, são empresas altamente voláteis. O meu trabalho aqui também é mostrar-vos empresas onde vocês se podem expor à cannabis, mas de uma forma mais segura, menos exposta a toda esta volatilidade. Depois temos a parte ancillary, obviamente dos dispositivos de consumo. Neste caso temos, por exemplo, a Namaste Technologies, que produz, portanto, dispositivos para poder fazer o uso fruto seja através de, por exemplo, de fumar a cannabis, seja através de, por exemplo, transformá-la em chá. Portanto, a Namaste dá esse auxílio. Temos, em termos de investimento e finanças, temos muitos ETFs, que eu aqui não vos vou falar deles, até porque eles não estão a negociar em OTC. Temos a Green Growth Brands, Tech e Media, temos a EcoScience, e Ancillary temos a Cannabix Technologies. Algumas destas, eu apenas coloquei-as, por exemplo, estas todas aqui da Ancillary, a maior parte delas vocês não vão encontrar nas plataformas de trading. São empresas muito pequenas, ou porque negociam no Canadá, ou porque negociam ainda em exchanges OTC. E, portanto, são pequenas demais para uma corretora conseguir arranjar a exposição aos clientes nessas empresas. Portanto, nem todas as corretoras conseguem, nem todos os bancos conseguem-nas. Principalmente se estiverem no Canadá. Aqui o importante é focarmos, acima de tudo, naquelas que são relacionadas com o cultivo, e aquilo que eu vou focar hoje é cultivo, biotech, agtech e, acima de tudo, também a Innovative Industrial Properties. Pois há aqui uma coisa muito interessante que eu também gostava de ver convosco, que é o da Marijuana Index. Isto é uma coisa muito engraçada, portanto eu vou aqui só abrir o site para também vos mostrar. Basicamente é um índice que mede a evolução. Deixem-me só vir aqui ao site. Que mede a evolução como se fosse um índice só com as ações relacionadas com o mercado de cannabis, onde tem setores diferentes. E é interessante aqui para também perceber qual é que é o sentimento e qual é que é a tendência deste mercado. E aquilo, como vocês podem ver, obviamente, é um mercado que cresceu bastante no final de 2017. É o habitual hype, e vocês veem muito isso. Eu não gosto de chamar bolhas, porque eu não acho que isto seja uma bolha. Tal como as criptomoedas, eu não acredito que possamos chamar uma bolha. Obviamente, houve uma subida desenfreada pelo facto de ser uma coisa entusiasmante, uma coisa excitante, um mercado, não digo disruptivo, mas muito novo, com muito, muito potencial de crescimento. É óbvio que há sempre este entusiasmo. Depois há sempre, portanto, é o período de exuberância, há sempre depois o período onde as expectativas que se estavam à espera não são cumpridas, há as quedas. Enfim, é normal isso acontecer. Estamos a falar de um mercado muito, muito pequeno, um mercado onde o volume de negociação é alto, porque obviamente muitas destas empresas já negociam em grandes praças, seja na Nasdaq, seja na NYSE, e como tal são de fácil acesso aos investidores. Aliás, vocês têm um exemplo, vocês connosco podem comprar
todas as ações de produtoras de cannabis. Enquanto que, por exemplo, se eu vos perguntar onde é que vocês podem comprar bitcoins, a maior parte se calhar não me sabe responder. Portanto, obviamente que o acesso a este tipo de empresas é muito mais fácil do que propriamente ao mercado de criptomoedas e por isso, obviamente, esta subida acaba por ser aqui um bocadinho mais sustentável. Vocês podem ver isto em termos do índice norte-americano, que tem 46 constituídos. Podem ver isto através do índice apenas das empresas que negociam nos Estados Unidos. Obviamente que é o índice mais pequeno, porque também entraram há pouco tempo estas empresas. Vão, obviamente, entrar muitas mais. Portanto, só tem 26 constituídos. Ou podem ver um índice canadiano, que, obviamente, já negocia há muito mais tempo. E tem neste momento 20 constituintes, mas tem um universo muito maior, este universo das ações relacionadas com o cannabis. Aqui, se nós vimos em termos de market cap, eu creio que aqui não estejam todas as que nos interessam, porque a última vez que vi, algumas aqui faltavam, como é o caso da Canopy Growth, por exemplo, não aparece aqui. A Aurora também não aparece aqui, portanto não sei se é por alguma falha ou não. Mas como podem ver aqui, só nos interessa obviamente aquelas que têm um market cap suficientemente interessante para eventualmente podermos falar e podemos ter alguma expectativa futura. Até porque, obviamente, reparem, isto é como em tudo. São empresas novas, é um setor novo, é um mercado novo. Obviamente que muitas vão ser compradas, muitas vão falir, muitas não vão ser bem geridas e, portanto, muitas vão acabar por ficar pelo caminho. O que é normal em qualquer tipo de mercado que é muito recente. Portanto, aqui interessa-nos mais olharmos para aquelas que são as 5 principais. E eu aqui vou falar essencialmente sobre Canopy Growth, Tilray, Aurora, Cronos e Aphria. Mas é interessante vocês, se quiserem pesquisar um bocadinho este site, para também perceberem que mais empresas é que há, se quiserem ler um bocadinho sobre essas outras empresas que há. Aqui, essencialmente, o que é que nos interessa? Interessa-nos olhar para aquelas empresas que estão no NYSE e estão no Nasdaq. E vocês aqui podem ver que, obviamente, temos um universo muito mais pequeno, mas é neste universo que temos que pegar, porque são as empresas que, obviamente, estão a negociar em mercados que temos um mais fácil acesso e que, portanto, é sempre mais fácil para nós também acompanhar e tomar as devidas diligências em relação aos nossos investimentos. Em relação aqui aos tickers, e antes de falar aqui noutros assuntos, em relação aos tickers, vocês podem encontrar aqui na nossa plataforma. Portanto, basta vocês, nos gráficos, eu aqui tenho a plataforma desta forma, vocês se forem aqui à vossa configuração inicial, depois se quiserem só ver o gráfico é só chegar aqui acima e clicar em expandir. Vocês podem colocar podem, por exemplo, colocar aqui todas aquelas que eu vou falar hoje, clicando aqui no mais e colocando o nome da empresa. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui a ação da Tilray, eu escrevo Tilray e clico em Enter. E, portanto, ela fica aqui disponível. Depois vocês podem obviamente, aqui depois fazer a vossa análise gráfica, comprá-la se quiserem, é só carregar um botão direito, nova ordem, compram o número de ações que querem. Obviamente que agora o mercado está fechado, vocês não podem comprar rigorosamente nada, mas isto só para vos dizer como é que podem ter aqui as ações. Bom, falando aqui de outro tema, até porque nós não devemos estar só a olhar para o mercado de cannabis. Aliás, este mercado das empresas relacionadas com a produção de cannabis é muito interessante, não só para os investidores, mas também para as empresas, as grandes empresas, os grandes conglomerados, que necessitem de diversificar e ir um pouco atrás daquilo que são as grandes tendências. E aquilo que nós vemos já é realmente que este vai ser um mercado que vai ser de grande tendência num futuro próximo, até por toda a vertente medicinal que existe. E a verdade é que nós vemos já muitas dessas empresas grandes a entrarem neste mercado. Portanto, temos a Constellation Brands,
a comprar 10% da Canopy Growth por 5 bis, portanto, darem uma avaliação gigantesca a esta empresa. São 9,9 que podem ir crescendo, portanto têm também o direito de opção sobre outra parte do stake desta empresa. Temos a Molson Coors, que fez uma joint venture com a Hydro Apothecary para o desenvolvimento também, por exemplo, de cerveja. E, aliás, a Constellation Brands, uma empresa muito conhecida, é um conglomerado é uma holding que tem vários produtos relacionados com bebidas alcoólicas e outros artigos relacionados. Basicamente, estas são as Synth Stocks. São Synth Stocks porque investem, costuma-se chamar Synth Stocks aquelas empresas que investem em produtos sine pecado em inglês, portanto são aqueles produtos que investem em, por exemplo, bebidas alcoólicas, em tabaco, e portanto obviamente querem diversificar um pouco aqui aquilo que são os seus produtos nesta área. Constellation Brands e a Molson Coors fizeram estes acordos, ou investiram nestes mercados de forma a conseguir diversificar a oferta que neste momento têm ao nível das bebidas alcoólicas e das suas bebidas. Portanto, querem oferecer, obviamente, bebidas com o tema de cannabis, seja com o sabor, seja com a vertente recreativa, com algum nível de THC nas suas bebidas, seja através também da introdução da componente CBD. A Altria é um bocadinho diferente. Eu já falei da Altria num dos últimos... por acaso já foi há um ano que eu vos falei da Altria no seminário das ações. E na altura nós tínhamos visto que a Altria estava com algumas dificuldades em seguir aquilo que é o seu grande mercado, que é o mercado do tabaco. Cada vez há menos pessoas a fumarem tabaco, daí a Altria estar a fazer altos investimentos. Neste caso, a ter comprado quase metade da Cronos por 1,8 bis. Portanto, o acordo está feito. A compra, creio que ainda não tenha sido executada ou finalizada na sua totalidade, mas já está acordado este valor. Seja através, por exemplo, dos cigarros eletrónicos. Por exemplo, adquiriu agora acho que foi por 36 bis, comprou a Juul, que é uma empresa de cigarros eletrónicos. Portanto, a Altria está a redefinir-se, está a reinventar-se e está a ir atrás daquilo que são as grandes vertentes ou neste caso as grandes futuras modas de mercado. E se estas empresas acreditam no futuro deste mercado, podem estar a precipitar, obviamente, mas estamos a falar de 3 empresas gigantes, 3 empresas que se calhar o seu market cap só de cada uma delas é superior ao PSI 20. E portanto, quando não uma, mas 3 ou mesmo mais investem neste mercado, ou investem nas empresas que estão relacionadas com este mercado, então obviamente que isso aos investidores de retalho, que é o nosso caso, obviamente que tem que dar alguma segurança e tem que dar alguma perspectiva positiva em relação a este mercado. E por isso, obviamente, é sempre interessante olharmos, e por isso é que também é importante vermos que neste momento já não é, se calhar, um investimento de 100% especulativo, mas já é um investimento com uma base, com uma diligência suficiente para pensarmos que o crescimento sustentável está muito próximo de chegar e o crescimento consistente destas empresas estar agora a chegar. Em relação aqui às 5 empresas que eu vos queria falar então hoje. A primeira é obviamente a maior de todas elas, que é a Canopy Growth. Há aqui uma coisa que há que ser falada, é que nenhuma destas empresas neste momento está a dar dinheiro. Portanto, nenhuma destas 5 empresas produtoras é positiva, portanto tem um EBITDA positivo, o que é normal. Estamos a falar de empresas recentes, estamos a falar de empresas que têm um nível de investimento muito, muito grande e, portanto, o que é normal aqui é, obviamente, elas estarem ainda neste momento a incorrer em perdas e por isso é que também negociam em múltiplos muito elevados em relação ao seu price to sales e ao seu price to book.
E, portanto, temos sempre que ver que é isso que acaba por levar estas empresas depois a terem subidas muito agressivas, depois quedas muito agressivas, subidas muito agressivas e quedas muito agressivas. A Canopy Growth, na minha opinião, não só por ser a maior, mas por ter um plano de crescimento, pelo menos aquilo que se consegue observar, na minha opinião, é a que acaba por ser mais interessante. E é que eu acredito que, no longo prazo, possa conseguir dominar uma maior cota neste mercado. Em primeiro lugar, lá está, porque é maior, em termos de market cap. E há aqui uma coisa que vocês também podem ver, e eu fazia isso muito quando era, por exemplo, a avaliar ICOs em relação ao mercado de criptomoedas, que era olhar para o site, olhar para as equipas, olhar para aquilo que eram os planos futuros. E a verdade é que se vocês forem ao site da Canopy Growth, na minha opinião, é um site muito mais bonito e é um site onde vê-se que há ali um trabalho e uma... E isto não é questão de ser um site bonito, vamos lá ver. Não é uma questão de ser mais bonito, gosto mais das cores, não é nada disso. É a forma como a empresa se apresenta aos seus shareholders e aos seus investidores é de uma forma muito mais transparente e muito mais acessível do que, por exemplo, se vocês forem ao site da Tilray. Vocês veem a diferença se forem ao site de um e ao site de outro. Mas é onde é mais visível aquilo que são os planos futuros da empresa, aquilo que a empresa quer fazer até, por exemplo, ao final de 2019, onde é que quer estar implementada, que acordos é que tem e que joint ventures é que vai fazer com empresas em 10, 20, 30 outros países ainda este ano. Portanto, é uma empresa que, na minha opinião, e tendo analisado minimamente, não a fundo, mas minimamente estas 5 empresas, é que eu acredito, e isto é apenas uma convicção pessoal, não é uma convicção, obviamente, certa, porque isso não existe, mas é uma convicção pessoal que a Canopy Growth acaba por ser aquela que, na minha ótica, se eu tivesse que fazer uma aposta nestas 5, era aquela em que eu, eventualmente, preferiria entrar. Nós, neste momento, aquilo que nós vemos é uma subida muito agressiva da Canopy Growth nestes últimos dias. O que é pena, porque quando nós tínhamos feito enfim, a expectativa de fazer este seminário na semana passada, estávamos a falar aqui de valores perto dos 26, 27 dólares. Ele já subiu 50%, já subiu aqui para os 41 dólares. Já esteve até mais alto, já esteve aqui nos 44,5. O que é prova que realmente este ano, reparem, foi mesmo desde o início do ano, nós vimos uma subida brutal no preço destas ações. E eu aqui tenho, se calhar, uma explicação. Isto tem muito a ver com aquilo que são a tomada de mais-valias. Reparem, isto são mercados que subiram muito. Eu creio que aqui durante o mês de dezembro, novembro e dezembro, assistimos a muita gente a fechar as posições para assumir, portanto, as mais-valias, se calhar para cobrirem com outras menos-valias de outros sítios, e depois a voltarem a entrar no mercado outra vez neste valor. É uma hipótese, não quero dizer que tenha sido isso. Obviamente que desde 1 de janeiro de 2019, aliás, 2, os mercados estiveram fechados, mas desde dia 2 que nós vimos praticamente todas as empresas relacionadas com o cannabis a dispararem em alta de uma forma tremenda. Por acaso não sei se a Canopy foi a que mais subiu, mas certamente foi uma das que mais subiu. E a tendência à partida será esta. Neste momento é uma empresa que tem 12,9 bis de market cap, um market cap abaixo daquilo que é o valor da sua empresa, que são 13,42 bis, tem um revenue de 72,27 milhões de dólares ano, um rácio do valor da empresa face ao revenue de 189,52, face ao EBITDA de 45,65, portanto é um EBITDA negativo. Price to sales, eu aqui não consegui encontrar esse valor, depois também não era um valor que me parecia correto, optei aqui por não colocar, mas um price to book de 7,05%. Há aqui outra coisa, eu aqui por acaso pus como slide mais à frente, mas há aqui uma coisa que é também importante nós analisarmos. Eu aqui não quis focar muito nisto, mas isto provavelmente é uma das formas
como será mais fácil analisar estas empresas, que é através daquilo que é o seu espaço de produção e a produção total destas empresas. E se nós formos a ver, em termos daquilo que é a produção, ou neste caso o espaço disponível para produção, reparem como a Tilray acaba por ser aquela que tem um valor de empresa mais alto, mas quase que é a que tem menos espaço disponível para produção. Enquanto que a Canopy é que ainda assim tem uma margem superior face àquilo que é o seu valor atual da empresa. Se vocês olharem para tudo aquilo que é o espaço de produção indoor e de greenhouse, porque muitas vezes, muito deste espaço por vezes é espaço outdoor, que não é tão eficaz ou eficiente ao nível de produção de retalho, porque demora mais tempo, existe um menor controle de qualidade. Se vocês forem a ver, a Cronos e a Tilray são aquelas que neste momento têm um valor de empresa mais elevado, não market cap, mas um valor de empresa mais elevado, o que podemos dizer que eventualmente são empresas que estão mais subvalorizadas face àquilo que é o seu valor real, enquanto que o valor intrínseco das outras está um bocadinho mais alinhado, sendo que obviamente aqui, como vocês podem ver, a Canopy é aquela que tem o maior espaço disponível para produção. Há aqui uma métrica que eu gostava de ter posto, mas não pus por uma razão. Quando comecei a fazer esta apresentação, eu na altura tinha colocado, mas isto estava sempre a mudar, que é a área disponível de produção e os quilos de produção por ano que cada uma destas empresas produz. Qual é que é aqui o problema? É que todos os dias, e se vocês estiverem um bocadinho mais por dentro deste mercado e se quiserem depois também acompanhar e analisar um pouco estas empresas mais para a frente, há aqui uma coisa interessante, é que todas elas, todos os dias, há sempre alguma que compra uma outra empresa que já tinha uma certa área de produção, outra que alarga uma das suas quintas, outra que desenvolve uma tecnologia que permite produzir mais quilogramas por ano. Portanto, nós não conseguimos ter aqui um valor estático, até porque o market cap aqui, por exemplo, coloquei-o ontem para ser o mais correto possível, mas é difícil nós conseguirmos ir ver esta informação em tempo real. Eu, por acaso, não encontrei nenhum site que tivesse isso em tempo real ou com uma assertividade maior em termos daquilo que é a produção por quilo por ano de cada uma dessas empresas e o espaço em metros quadrados ou pés quadrados que estas empresas têm. É pena, porque vai ser, na minha ótica, uma das métricas mais importantes no futuro para analisar estas empresas e para compará-las umas às outras. De outra forma, resta-nos então estas métricas, acima de tudo métricas financeiras e de avaliação. Price to book da Canopy Growth neste momento nos 7.05. Price to book da Tilray a 49,08, portanto muito mais sobrevalorizada do que as outras. Market cap 9,48, Enterprise Value de 9,32. Vendas, reparem que é menos metade da Canopy, 32,7. Um EBITDA negativo, portanto é uma empresa que dá nesta altura prejuízo, como é normal. Um price to sales de 278,52 e depois rácios também de Enterprise Value para Revenue muito, muito elevados. E obviamente que façam o EBITDA negativo. Temos também a Aurora, portanto em comparação, a Aurora é que mesmo assim tem um price to book mais baixo. Isto também deve-se ao facto de ser aquela que nesta altura mais vendas tem e porque por acaso era a única neste último exercício teve um EBITDA positivo. Só que aqui acaba por não ser muito correto porque é um EBITDA que depois acabaria por nos dar um resultado líquido negativo por causa de todas as dívidas, que é uma empresa com rácio de dívida muito elevada, esta Aurora. Portanto, é uma empresa que acaba no final depois também por dar prejuízo, mas que acima de tudo é aquelas que mais vendas têm. Se vocês virem, é o que tem o rácio de Enterprise Value para Revenue mais baixo.
é aquele que nesta altura provavelmente acaba por estar, pelo menos é a minha segunda, se eu tivesse lá está, que optar uma para estas 5, a primeira que eu escolheria seria a Canopy e a segunda seria a Aurora, pelo facto de estar se calhar um bocadinho mais à frente e um bocadinho mais maturada que as outras. Depois temos a Cronos, muito mais pequenina, 2,45 bis de market cap, em linha com o seu enterprise value, revenues, portanto vendas de 9,01, reparem a diferença, 9,01 milhões, as outras estão nos 72, 32 e 60 milhões, price to book de 14, ainda assim mais elevado que os outros, price to sales de 270. Depois temos a Afria, 1,52, revenue de 34,35, price to sales 38,79 e price to book de 1,47. Está também com vendas bastante superiores nesta altura face àquilo que é o seu market cap, mas o problema também é o mesmo problema que tem a Aurora, que apesar de terem um rácio price to book e price to sales mais interessante, acabam por ter muitas limitações naquilo que é o seu crescimento, o seu possível crescimento orgânico, e acabam depois por não ter também a sinergia que, por exemplo, a Canopy tem com a Constellation Brands, que obviamente cria aqui algumas sinergias através da joint venture que fizeram, e que obviamente que catapulta a Canopy Growth para um possível crescimento mais sustentável no futuro. Olhando para os gráficos destas empresas, a Canopy, como vocês já viram, acabou por crescer bastante logo após o início deste ano de 2019. É uma empresa que ainda está longe de tocar no seu máximo histórico, que foi aqui nos 59, quase 60 dólares. Temos então a Aurora que está muito semelhante, e se vocês olharem aqui para os gráficos delas, acabam por ser gráficos aqui muito semelhantes. Também lá está a ter aqui um pump quando agora o início do ano, ainda muito longe dos seus máximos históricos nos 12 dólares, portanto está praticamente a metade desse valor. Temos a Tilray, que é aquela que provavelmente está mais longe de assistir a esses seus máximos históricos, e lá está hoje a cair 17%. E eu não vos expliquei há pouco porque é que caiu 17%. Isto é um problema que temos que também ver com outras empresas. Eu sei, por exemplo, que a Canopy não tem tanto estes problemas, até porque, como já pertence e provavelmente vai ter um grau de pertença ainda maior com a Constellation Brand. A Constellation Brand tem 9,9%, pode chegar, creio eu, até aos 40%. A Tilray tem aqui uma situação, é que quando um fundo de investimento que entrou na Tilray logo no início, que é, ora se o nome não me falha, é a Privateer Holdings, que tem 76% desta empresa, e são mais ou menos, equivale a mais ou menos, portanto 76%, equivale a 76 milhões de ações. Essas ações estão presas sem poderem ir a mercado. Portanto, isto é uma empresa que está negociada em bolsa, que obviamente o shareholder pode vendê-las, mas o shareholder é acionista, portanto este acionista pode vendê-las, mas no caso da Privateer Holdings houve um período de bloqueio para eles não poderem vender essas ações. O que é que acontece? Estamos a chegar ao período em que o bloqueio de 8 milhões de ações vai ser desbloqueado. Ora, o que é que acontece neste caso? Estamos a falar de uma empresa que, quando investiu na Tilray, já está a ganhar 500%, 5 vezes mais. E, portanto, é uma empresa que não tem grande interesse, nesta altura, em, se calhar, manter estes 8 milhões de ações e que provavelmente vai vendê-las a mercado. Ora, se neste momento surge uma maior oferta de ações, portanto, acabamos por ter agora um maior universo de ações no mercado e que vão ser colocadas a mercado, obviamente que o preço delas cai. Isto era a mesma coisa que, normalmente, eu há pouco dava-vos o exemplo com o mercado das criptomoedas. Muitas vezes, quando havia os ICOs, eram, por exemplo, venture capital investors que compravam, se calhar, 10% ou 15% das tokens, mas que ficavam num período de bloqueio. E quando esse período de bloqueio terminava, aquilo que estes investidores faziam era vender
e fazer o cash out dos seus investimentos. Só que isto fazia com que o número de moedas em circulação fosse maior. E aqui é o que está a acontecer também. Portanto, o número de ações em circulação é cada vez maior nestas empresas e é preciso ter muito cuidado com isto. É um dos grandes perigos para a volatilidade inerente a este tipo de empresas. E que é isso que também me leva a estar aqui um bocadinho afastado, não digo afastado, mas a olhar mais para outros produtos, neste caso, desculpem, empresas relacionadas com este produto de cannabis, mas não ligado diretamente àquilo que é as produtoras. De qualquer das formas, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade e porque hoje eu creio que eu acho que há pouco a Tilray já estava a negociar, não, já inverteu, portanto, no pós-market já estava a negociar negativo, portanto caiu 17,27% hoje, e estava a negociar no pós-market negativo, neste momento está a negociar positivo no pós-market, a subir 1,89%, mas se acreditarem que a Tilray pode cair, vocês podem, por exemplo, shortar o CFD da Tilray e, por exemplo, comprar a Aurora, a Crown ou a Canopy. Ou, por exemplo, Crown que está em máximos, até por causa da última negociação que teve com a Altria. Podem, por exemplo, também shortar Crown se acreditarem que os níveis de avaliação desta empresa estão muito superiores àquilo que é a realidade dela. Portanto, há inúmeras oportunidades utilizando a volatilidade que este mercado nos traz, e por isso, muitas vezes, aquilo que eu sugiro, e aquilo que eu já sugeri no passado, é vocês olharem para esta empresa, a IIPR, que é a minha favorita, eu volto a dizer. Aliás, eu fiz uma análise à IIPR, eu creio que tenha sido neste último, dezembro de 2018. Se vocês quiserem saber mais sobre esta empresa, aconselho-vos a ver este vídeo. Creio que tenha sido a segunda empresa que eu falei. Salvo erro, falei aqui da Apple, IIPR e Nvidia. Acho que foram essas as três. E claramente a IIPR é a empresa que, nesta altura, me dá mais confiança a nível da exposição a este mercado sobre cannabis. Porque reparem, as vendas são facilmente calculadas. As vendas são as rendas daquilo que é o património desta empresa. Tem um património físico. Eu, quando tenho um apartamento, esse apartamento não há de sofrer grandes variações daquilo que é o valor intrínseco dele, e acaba por ter uma perspectiva de crescimento sustentável que é mais perceptível do que propriamente nas produtoras de cannabis, que podem sempre sofrer ou problemas ao nível de haver ou não haver as legalizações que estão à espera, ou a concorrência ser cada vez maior e, portanto, andarem todas ali a comerem-se umas às outras. A IPR acaba por ser o único player neste momento no mercado. Eu creio que só haja mais um fundo de investimento imobiliário, e que está no Canadá, nem sequer está nos Estados Unidos. E, portanto, as oportunidades na IPR, na minha opinião, são brutais, e até porque pagam um dividendo bastante interessante. É um dividendo que, nesta altura, com esta subida, creio que tenha baixado, mas andava a rondar os 3% ao ano, sendo que tem um crescimento do dividendo de cerca de 100 e tal por cento ao ano. É claro que é uma empresa recente, é uma empresa que obviamente também começou a pagar dividendos recentemente, não foi há muito tempo, também é uma empresa nova, mas que tem um potencial de crescimento deste dividendo gigante. E, portanto, na minha ótica, se querem fazer um investimento de longo prazo, com um risco relativamente mais reduzido, e isto vale o que vale dizer isto, porque obviamente tem que ser sempre vocês a definir qual é que é o risco que querem incutir no vosso investimento, mas eu acredito que, olhando para o longo prazo, a IPR, na minha ótica, é a minha empresa, de todas estas aqui que eu vos vou mostrar, favorita. Depois temos a Scott Miracle. Basicamente é uma empresa que produz plantas e vende plantas, e que aproveitou o facto de ter estas plantações para poder também vender produtos derivados
adubos e outro tipo de produtos relacionados com a possível ajuda à produção de cannabis e, portanto, ser um sustento a este mercado. É uma empresa que sofreu aqui alguns problemas já desde o final de 2017. Tanto que eu na altura quis até falar com ela, depois falar sobre ela, houve aqui algumas métricas que me fizeram desconfiar um bocadinho. Já agora posso mostrar aqui através do Guru Focus, que é um site que eu utilizo bastante para olhar para as métricas das empresas. E se nós olharmos, por exemplo, aqui para a Scott Miracle, uma vez que não é uma empresa relacionada com o cannabis, é uma empresa onde nós podemos facilmente perceber aqui qual é que é a possível segurança que ela nos dá. Para já, é uma empresa que está a negociar com um múltiplo muito elevado, apesar de tudo. Um price to earnings de 62. Mesmo com a queda do preço, significa que os seus earnings caíram bastante. Tem um dividend yield bastante interessante, 3,17, mas um payout de 0,96, ou seja, 96%. Significa que todo o lucro que tem, 96% é para o dividendo. Óbvio que isto não nos dá uma base de sustentação do dividendo muito interessante. Portanto, é obviamente uma empresa que, apesar de estar ligada ao mercado de cannabis, é uma empresa em que vocês, obviamente, podem estar expostos ao cannabis ao comprá-la, mas na minha ótica, olhando para a avaliação tradicional de uma normal ação, não me parece que seja de todo mais segura. Se vocês olharem, por exemplo, aqui para a IIPR, acabam por ver, por exemplo, que é uma empresa sem qualquer tipo de dívida, uma empresa que obviamente negocia em múltiplos elevados, mas é uma REIT, portanto tem que ser avaliada de outra forma. Tem neste momento o dividend yield de 2,26. O payout aqui aparece o 93, mas não liguem, é uma REIT e portanto tem que ser avaliada face ao cash flow, não face aos seus earnings. Portanto, aqui por exemplo nunca se avalia uma REIT pelo PER, avalia-se pelo price, não to earnings, mas to free cash flow, coisa que nós neste caso aqui não temos disponível. Mas o simples facto de ser uma empresa que não possui dívida e que acaba por ter uma possibilidade de crescimento muito grande ao nível daquilo que são a sua estabilidade das receitas, na minha ótica, é aquilo que me dá mais alguma segurança. Depois, olhando para as outras, já agora olhando só aqui, muito rapidamente, por exemplo, Tilray, caiu hoje então os seus 17%. Aqui eu gosto mais de olhar para, por exemplo, para o grau de dívida que neste momento a empresa tem e aquilo que é o seu break-even. Tentamos aqui algumas estimativas futuras daquilo que são o crescimento da empresa. E, por exemplo, aqui só temos uma expectativa da Tilray atingir uns earnings per share positivos em 2021. Deixa eu olhar, por exemplo, aqui para a Aurora. Essa expectativa é em 2020, portanto é um ano antes. Se eu olhar para a Canopy, é em 2020. Se eu olhar para a Cronos, sigla Cron, é em 2019, portanto aqui um bocadinho mais cedo. E a Afria, que uma vez que já tem um EBITDA positivo, já nos dá uns earnings per share positivos também. Mas como podem ver, são empresas que ainda estão na sua fase de maturação, na sua fase ainda de perder dinheiro, de queimar dinheiro dos acionistas, o que é normal. Agora aqui a questão é perceber destas 5 qual é que vai conseguir ganhar terreno mais rapidamente do que as outras. A minha aposta seria no cavalo Canopy. Claro está que provavelmente é interessante que vocês tenham aqui outras opiniões. Já agora olhando aqui só também para empresas que vocês podem ter aqui podem prestar alguma atenção, é a GW Pharmaceutics e a Cara Therapeutics. Eu aqui coloquei também a Insys. Se vocês virem aqui, a Insys Therapeutics é uma empresa muito pequena, com um market cap de apenas 320 milhões, da indústria biotecnológica, mas que, tal como as outras, também desenvolve alguns produtos relacionados com a utilização de cannabis como matéria-prima.
Eu aqui teria algum cuidado em relação a índices, porque obviamente, quer dizer, o gráfico diz tudo, é uma empresa que passa por algumas dificuldades, mas se vocês se quiserem expor a este tipo de mercado através de farmacêuticas, podem muito bem olhar para a GW Pharmaceuticals e para a Cara Therapeutics. Já agora só olhando aqui para os rácios, se olhar para a GW Pharmaceuticals, aqui são indústrias biotecnológicas, obviamente que acabam por nos colocar aqui alguns receios. Revenues, a expectativa é crescer. Não vai ser uma empresa lucrativa, pelo menos até 2022 ou 2023. Se eu olhar para a cara, portanto, isto são obviamente jogadas mais especulativas. A cara é a mesma situação. Aqui, muito para além de 2022 ou 2023, muito mais lá para a frente. Tem a vantagem aqui de não ter dívida, por acaso, esta Cara Therapeutics. Mas são empresas que perdem dinheiro. Aliás, se vocês olharem para todas estas, a única mesmo assim que dá dinheiro é a Cronos. Aliás, a Afria, peço desculpa, e a IPR. Sendo que, obviamente, a IPR acaba por ter uma base de possível crescimento maior. Mas aqui eu gostava também de ouvir a vossa opinião. Aliás, eu vou criar aqui também um questionário no grupo, aqui no grupo de Facebook. Vocês podem acompanhar, já agora se quiserem entrar no grupo, para também acompanhar aqui as últimas em relação aos mercados. É só procurarem por Dividend Marathon. Eu aqui já agora vou colocar qual é a vossa empresa favorita para investirem no mercado do cannabis. Já agora, aqui, depois se quiserem dar a vossa opinião sobre qual é a vossa favorita, portanto, Canopy Growth, vou colocar aqui as várias que falámos hoje, que é a CGG. Vamos pôr a Aurora, que é a ACB. Vamos pôr a Afria, que é a APA. Vamos pôr a Tilray, que é a Tilray. Vamos pôr a Cronos. Vamos pôr a IIPR, Industrial Innovative Industrial. Industrial Properties. IIPR. Vamos pôr a Scott's Miracle. E agora digam-me quais é que são as vossas opiniões. Qual é que são destas todas? Aquela em que vocês preferiam estar expostos ao mercado da cannabis? Qual é que é aquela que vocês têm uma maior expectativa que vai evoluir de uma forma mais sustentável no futuro? Eu já vos dei a minha escolha em relação àquilo que são as produtoras. Na minha opinião, e atenção que isto é uma opinião totalmente pessoal, não é uma opinião, não é para eu dizer isto que vocês têm que comprar e vai tudo correr maravilha e vão todos ganhar 1000%, nada disto, atenção, disclaimer, sembrantes, mas a minha opinião é que das 5 empresas produtoras, a Canopy, na minha opinião, é aquela que tem as condições para crescer de uma forma mais sustentável, mas destas todas, a minha empresa favorita, e que eu peço que vocês, se quiserem investir nela, vejam a análise que eu fiz aqui neste último vídeo de dezembro de 2018, é a IPR. Portanto, é a minha ação favorita, é a minha empresa favorita, é aquela em que eu acredito e tenho uma maior confiança que possa vir a ter um maior sucesso no longo prazo. Ainda para mais, é uma empresa que entra muito naquilo que é a minha ótica de investimento, que é através dos dividendos.
Mas deem-me as vossas opiniões, já agora é interessante também perceber qual é que é a vossa favorita, qual é que é a vossa opinião acerca delas. Se calhar muitos de vocês já investiram nelas há algum tempo, possam também explicar o racional pelas vossas decisões. Já agora partilhem, é sempre interessante então todos aqui sabermos, todos termos aqui um outro tipo de ideias também. Eu da minha parte é então tudo. Espero que tenha sido elucidativo este seminário. Eu também vou disponibilizá-lo no meu canal de YouTube, neste caso. E desejo a todos então a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.